Sabe quando você está procurando muito uma coisa e você precisa dessa coisa nesse exato momento e você não encontra de jeito nenhum? Você revira toda a tua casa procurando aquele objeto e você não consegue encontrar aquele objeto? E aí, quando você não precisa mais dele, quase que em um passe de mágica, ele surge. Isso acabou de acontecer comigo e eu fiquei assim, chocada. Porque há um tempo atrás eu venho me questionando o porquê que algumas pessoas no digital elas têm sucesso e outras ficam anos tentando e não saem da primeira fase. E eu fiz de tudo. Eu li alguns livros, inclusive esse foi um dos livros que eu estudei. Ele se chama Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. É fora de série Outliers. Eu li ele ano passado, tentando descobrir exatamente isso. E eu ficava assistindo vários vídeos e eu falava, mas por que essa pessoa tem sucesso? O que ela está fazendo nesse vídeo de diferente que ela está tendo esse sucesso absurdo? E por que a minha mentorada, que ela é tão boa, tão dedicada, tão esforçada, por que ela não está tendo sucesso? E de tanto eu procurar, eu acabei perdendo a resposta que era mais óbvia do que o que eu pensava. E eu vou compartilhar essa resposta com você, porque talvez hoje você esteja passando exatamente por essa fase da tua vida, que você fala, poxa, por que será? O que eu estou fazendo de errado? Por que umas pessoas têm sucesso? Por que outras não? Mas o que essa pessoa tem de diferente de mim? E às vezes você olha uma pessoa que não tem repertório, é uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim, sei lá, ela nem é tão boa assim. E você é tão bom e você não consegue prosperar na vida. E eu descobri a resposta por trás disso. Porque eu vivo isso na minha pele e eu vou compartilhar essa lógica com você. Mas para eu te contar, eu preciso te contar essa história. Quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar para ajudar a minha mãe. Eu tive uma infância muito pobre. A minha mãe, ela era mãe solo e ela tinha 3 crianças para cuidar. E ela se esforçava ao máximo que ela podia para nos dar uma vida melhor, mas nem sempre era possível. Então eu e minha irmã, enxergando aquele cenário, a gente tentava ajudar de alguma forma. Então a gente ia pra rua, catava papelão, catava latinha, ia vender no ferro velho. Inclusive a minha irmã, empresária nata desde sempre, ela colocava um pouco de terra dentro das latinhas e a gente amassava, que é para o saco ficar mais pesado e a gente conseguir mais dinheiro. Eu sempre participei por processos de vendas, porque isso era um processo de vendas. E lá com os meus 9 aninhos de idade, eu ia vender coxinha na porta de hospital com a minha irmã, e eu comecei a entender o que fazia algumas pessoas comprarem as coxinhas. Então eu comecei a pensar, poxa, se eu fizer uma carinha de tristeza, as pessoas vão querer comprar. E se eu vestir essa roupa, as pessoas vão achar que eu tenho dinheiro e não vão querer comprar de mim. Então tudo isso eu com a minha cabecinha de criança, eu já fui entendendo, né? Não colocando em lógica, mas eu já estava entendendo mais ou menos como as coisas funcionavam. E isso foi seguindo para o resto da minha vida. O meu primeiro emprego mesmo, o meu primeiro trabalho que me fez ganhar dinheiro de verdade, foi em um clube. Sabe aqueles clubes com piscina, salão de festa, que as famílias se reúnem no final de semana? Eu comecei a trabalhar nesse clube, sábado e domingo, e eu comecei a entender a lógica da venda. Eu comecei a entender como funciona o mundo de modo geral. E eu queria vender a todo custo. Então eu comecei a estudar gatilhos, técnicas, atalho, o que fazia as pessoas comprarem ou não, quais eram as rejeições que elas me traziam. Eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Eu calculei tudo. Você não tem dinheiro? Então são quantos membros na família? É 7 membros? Se dividir por 7 membros mais velhos, tirando as crianças, fica isso, isso e isso. Esse era o tipo de negociação que basicamente uma criança de 15 anos tinha. E a partir dali eu nunca mais parei. Eu trabalhei com vendas a minha vida inteira. Desde a assinatura de revista, que eu acho que vocês, nem sei se isso existe ainda, até imóveis de alto padrão. Então eu sempre trabalhei com vendas a minha vida inteira. E qual que é a lógica da vida? A lógica de tudo. Gente, para e pensa. Qual que é a lógica de tudo? Absolutamente tudo. Tudo acontece dentro de um processo comercial. Agora, nesse exato momento, eu estou me vendendo para você, porque você está consumindo esse conteúdo. Então, eu estou me vendendo para você a minha personalidade, o meu jeito de falar, a minha oratória, o meu jeito de se vestir. A gente está se vendendo a todo instante. Você se vende para o seu namorado, você se vende para um novo relacionamento, você se vende para os seus pais, para eles, sei lá, te deixarem sair de casa, ou você negocia com eles um dinheirinho que você pede emprestado, você negocia com o teu chefe. Ou seja,
absolutamente tudo gira em torno de um processo de vendas. Eu estou me perguntando o porquê que vendas não é uma matéria obrigatória dentro das escolas. Por que caixas d'água, isso não é uma matéria obrigatória, já que tudo acontece dentro de um processo de vendas, já que você precisa se vender a sua vida inteira, já que você se vende para absolutamente tudo. Não sei ainda, mas fiquem tranquilos porque em breve eu dou um jeitinho nisso. E eu entendi o porquê algumas pessoas têm sucesso no digital e outras não. Gente, é óbvio. Lembra do objeto que você não estava achando? Às vezes, as coisas mais óbvias são as coisas que estão ao nosso lado que a gente não consegue enxergar. E é isso. As pessoas que têm sucesso no digital são pessoas que entenderam que elas precisam se vender. São pessoas que aprenderam a se vender. Presta atenção. Você não precisa ser bonito, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser o melhor. Você precisa saber se vender na habilidade que você tem. Então, por que algumas pessoas, elas estouram? Porque elas se vendem para um grupo específico de pessoas. Por exemplo, a minha auxiliar que trabalha aqui em casa comigo, ela estava construindo uma empresa para ela treinar faxineiras, para que essas faxineiras conseguissem ter um alto nível e ganhassem mais. E ela começou a criar conteúdo para a internet. Só que ela me vendo trabalhar aqui em casa, eu me arrumo, eu sento, eu coloco luz. Ela começou a querer fazer igual. E ela queria pegar a melhor câmera, ela queria pegar a melhor iluminação, o melhor cenário e fazer um conteúdo perfeito. E eu comecei a explicar para ela o seguinte, olha só, eu trabalho com empresários, então a forma que eu me posiciono, a forma que eu crio conteúdo, ela é voltada para este público específico. Agora, se você pegar e sentar neste lugar que eu estou sentada para fazer o conteúdo, você não terá o mesmo resultado. Sabe por quê? Porque o teu público não vai se conectar a você. O seu público, quem você quer atrair, não são faxineiras, não são mulheres que também trabalham, donas de casa, faxineira, não são mulheres que trabalham no lar. Então, seja como elas. Sente no sofá da sua casa, bata um papo com uma amiga, pega uma tacinha de café e fale sobre o teu negócio. Porque você vai estar se vendendo e vendendo para o público certo. Só que acontece que quando as pessoas entram no digital, elas percebem outras pessoas, elas começam a observar outros players e elas começam a se espelhar nesses players. Só que aí elas esquecem de se espelharem nas pessoas mais importantes, que é o seu cliente, que é a pessoa que vai comprar de você. Então talvez hoje você só não conseguiu ter sucesso no digital porque você ainda não está sendo você mesma. Porque você ainda não está se vendendo. E não está se vendendo para o público certo. Não está se vendendo para a pessoa certa. Porque você fica pegando hack do digital. Você fica pegando o que, fulano, ciclano. Esses conteúdo rápido não te ensina nada. Para de ficar consumindo esse conteúdo rápido. Quer aprender alguma coisa? Compra um curso. Compra um curso completo que a pessoa pensou nos módulos, ela pensou no passo a passo, ela pensou num guia de como guiar a tua mente para você fazer aquela determinada coisa. Essas coisinhas soltas é para chamar a tua atenção, é pensada, é estudada, é estruturada para extrair a tua atenção. Então, a lógica de quem tem sucesso no digital não é de quem é mais bonito, não é de quem é melhor, não é de quem é inteligente, é de quem sabe se vender. Porque se você souber se vender e souber se vender para a pessoa certa, você vai muito longe. Porque olha só, se eu fosse vender coxinha em outro lugar, talvez eu não teria o sucesso que eu tive. Por que você vendia coxinha na porta de um hospital? Primeiro, tem público. Segundo, era um lugar mais próximo que tinha ali a minha casa. Terceiro, as pessoas estavam querendo ou não, em uma situação onde elas queriam comer alguma coisa, sabe, sair um pouco lá de dentro do hospital, enfim. E eu comecei a entender tudo. Como que eu estava vestida, qual era a carinha que eu fazia quando elas vinham até mim. Então eu fui entendendo como espelhar o meu corpo para fazer com que o outro queira comprar de mim. Eu não entendia na época que eu estava fazendo isso, mas eu já estava fazendo isso. Assim como você chorava para tua mãe te dar peito e você não sabia que você estava negociando. Só que você sacou.
Toda vez que eu choro, ela me dá peito. Então o que você faz? Chora e ela te dava o peito. A gente negocia inconscientemente o tempo inteiro sem saber. Só que se você souber vender e se você souber negociar, se você souber o que você está fazendo, você vende quase que de uma forma automática. E aí você tem o bendito sucesso do digital, que não está ligado em uma característica, nada. O sucesso está ligado a você se conectar com o teu público de pessoa. Porque a pessoa que se conecta a Renata, ela não vai se conectar a fulana, a ciclana e a beltrano, ela vai se conectar a Renata. Por quê? Porque ela gosta do sotaque da Renata. Ela se conecta com a história da Renata. Porque ela fala de uma forma parecida e similar à Renata. Tem algo na Renata, tem algo nela que faz com que eu queira segui-la. Tem algo nela que me chama a atenção. E eu só vou conseguir aprender com a Renata por quê? Deixa eu te contar. Não é porque fulano tem um produto 10 mil vezes melhor que o da Renata que eu vou aprender com fulano. Sabe por quê? Porque eu não vou aprender com ele. Eu não tenho, é o famoso santo não bateu. Eu não tenho similaridade. Agora, por que eu aprenderia com o conteúdo da Renata? Porque é o jeito que eu aprendo. A minha mãe falava exatamente da forma que ela fala comigo. Ela fala meio que trazendo um pouco de analogia, trazendo um pouco de história. Ela parece que tá brigando às vezes. Minha mãe era assim, igualzinho a ela. Então, eu aprendo dessa forma. É por isso que as pessoas seguem pessoas, porque elas são similares, porque existe alguma coisa que me chama a atenção em você. Então pare de querer ser outra pessoa. Esse é o segredo que eu estou te entregando de graça. Pare de querer ser outra pessoa. Seja você mesma e se conecte ao público certo. Porque quando você entender isso, o seu jogo vai mudar. E eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, se você sentiu que, caramba, eu precisava disso, coloca aqui, me dá o seu feedback e me traz ideias dos próximos conteúdos, porque eu tô começando a criar conteúdo pro YouTube agora. E quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês curtirem, mais o YouTube vai entregar para outras pessoas e essa plataforma vai crescer. E se você quer aprender mais conteúdos, me segue nas minhas outras redes sociais, Renata Costa Hub. Eu falo sobre vendas, marketing, eu te ensino a se vender e eu trago conteúdo todos os dias. E não é esses conteúdos bobos que você está acostumado a consumir por aí, tá? Eu te trago conteúdo bom e direcional voltado para o segmento de vendas. E se você nunca teve contato com esse universo, se você nem sabe por onde começar, eu te convido a entrar no meu canal. Porque eu comecei a produzir vídeo para o YouTube agora, mas lá você vai encontrar como construir uma marca forte, como você se vender, como você usar gatilhos e atalhos para você fazer com que o outro queira comprar de você sem que você precise oferecer o teu produto. Você passa a ser uma extensão dele. Eu te ensino também como você usar o seu capital erótico, ou seja, como você se usa para você se vender para o outro de uma forma intencional. Eu te convido a entrar no meu perfil, consumir todos os conteúdos que tem lá, já ativa o sininho e me traz aqui uma ideia de conteúdo para a próxima semana, porque eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube agora e eu pretendo me manter firme e forte aqui nessa plataforma, no mínimo 2 vezes por semana. Então traz a sua sugestão de conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.